Bem-vindos ao nosso podcast Para a Psicologia na Prática. Então hoje, Wilson, vamos dar continuidade a esse tema do subconsciente, como ele pode ser programado, reprogramado. E aí, para falar nisso, vamos primeiro falar um pouquinho sobre as crenças, as famosas crenças limitantes, né, Wilson? O que são essas crenças ou crenças limitantes, enfim, o que a gente pode ajudar o nosso público a saber um pouco mais sobre isso? Então, crença é programação mental subconsciente. Simples assim. E aquilo que a gente muito acredita, é assim que vai ser. Então, se a pessoa tem uma crença de que a vida é dura, é difícil, é complicado, o subconsciente vai executar isso. E de onde que vem essa crença, Wilson? Porque ela não acredita assim, porque ela quer, não é verdade? Isso é consciente? Não, isso vem, pode ser uma herança, em princípio herança genética, desde a vida intrauterina, que a vida na infância já foi muito difícil, dos pais, mesmo quando estava sendo gestada, a mãe tinha a vida muito difícil. Então ela passa para o bebê, futuro cidadão, uma crença que a vida é assim, e assim o subconsciente vai entender. Não é? Então, é isso que nos limita. As crenças são coisas que estão lá no subconsciente. E nós vamos, qual é o nosso alcance? O alcance da crença. Então, até onde a minha crença alcança. Então, se eu creio pequeno, eu vou ser pequeno. Então, precisa mudar essas crenças, quando é o caso, não é verdade? Sim. Que outro tipo de crença tem lá que você conhece? Pois é. Então, temos várias crenças limitantes aí, né, com relação à prosperidade, com relação a casamento, com relação a eu não dar conta, porque aí nós vamos para crenças culturais, várias delas, né, que aí, quanto mais nós vamos na história, e isso tudo está programado no nosso subconsciente. Nós viemos de uma cultura machista, que sabemos, então deixa a mulher com algumas crenças limitantes, como o próprio homem com crenças limitantes, né? Relacionados a esses papéis, a essas culturas e que muitas vezes chocam os relacionamentos. E aí vem outras crenças que são construídas desde que nós nascemos, ou de quando estamos na barriga da mãe e que nascemos, né, Wilson? Então lá, por exemplo, se nós vivemos numa família em que nosso pai foi um homem muito agressivo, que tipo de crença que nós vamos ter, de programação mental que nós vamos ter aí? Isso. A crença é que assim é o homem, agressivo, então o filho tende a vir a ser depois, com base nessa crença que ser homem e ser pai é ser assim, ele vai repetir o processo, se ele permanecer com esta crença. Então, tudo é como nós estamos programados, como nos programaram, né, para crermos nisso ou crermos naquilo. Então, nos cabe, então, a partir de nós agora, mudar nossas crenças para que eu possa não mais seguir essa programação automática do subconsciente, segundo a nossa crença. Então, preciso mudar a crença para que alcance aquilo que a nova crença me possibilita. Senão eu vou ficar preso àquela crença limitante, né, do ontem. Né? Então, se nós quisermos ter um amanhã melhor do que ontem, eu preciso, no hoje presente, mudar minhas crenças para que o amanhã seja melhor do que o ontem. Senão, vamos repetir o processo a vida inteira. Né? Legal. E também, acho que lembrar que nada disso é consciente. Isso é fundamental, nada disso é consciente, ninguém tem vida dura, difícil, não prospera, não tem relacionamento bom porque quer. Então isso não é alcance do consciente, isso é execução das programações que nós identificamos em parapsicologia como programações mentais ou registros mentais, né? E que então é tido aí, visto no mercado como crenças limitantes. Então, acho importante a gente observar, Nilson, que assim, nós julgamos com muita facilidade a nós mesmos e aos outros. Então, é como se nós escolhêssemos tudo errado, muitas vezes. Porém,
essa escolha, ela também está relacionada com esta programação subconsciente, porque esse subconsciente que vai nos arrastar, não é verdade? Isso. E é com o consciente que nós vamos mudar isso. Sim. Aí sim, aí fazer uso do consciente. Aí você ter consciência disto, você pode, com o consciente então agora, à medida que você conhece como é que isso funciona, trabalhar nessas questões a partir do consciente. Mudar essas crenças negativas, pessimistas, autistas e tudo mais, para novas crenças, então, de sucesso, de saúde, de bem-estar, enfim, novas crenças que são as crenças que te convêm. Então, de novo, você vai no limite da tua crença. Então, se você coloca uma nova crença, estabelece uma nova crença para você, de sucesso, de prosperidade, que você pode, que você dá conta, você vai elevar o teu limite, né, de alcance a esse nível da tua nova crença. Isso mesmo. Então, tá gostando da nossa conversa? Já vamos dar informações aí bem importantes. Mas lembre-se de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. E aí, Wilson, nós sabemos que existem alguns recursos, algumas técnicas bem bacanas e importantes que se pode aplicar no dia a dia. Lembrando que nem tudo a gente consegue dar conta sozinho. Ter uma crença de que eu não consigo prosperar, muitas técnicas as técnicas podem auxiliar muito, essas que a gente vai aqui orientar, mas se isso não resolver, significa o quê? Que é preciso trabalhar a nível mais profundo. Então, por isso que existem técnicas de programação e de reprogramação do subconsciente, né? E essas técnicas de programação, elas são essenciais para nós usarmos no dia a dia, porém elas podem não dar conta, isso a gente vai observar na prática. Então, Wilson, vamos lá, quais são essas técnicas de programar o subconsciente? Hoje nós estamos falando de maneira mais generalizada, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais específico. Mas vamos lá. Então, para programar coisas novas, nós o fazemos com o consciente, pela repetição, pela imaginação. Então, cria-se programas novos no subconsciente. Então, por essas duas leis, repetir, que muito se repete, vira o programa mental subconsciente. E ele passa a executar. Assim, a imaginação, que muito imaginamos, é captada pelo subconsciente como registro, como então programação a ser executada, e assim vai ser, né? Então, programações novas. Agora, atente para uma coisa, isso funciona para o positivo, tanto quanto para o negativo. Então, se você está repetindo, a vida é uma porcaria, a vida é dura, a vida é difícil, não sei o que, isso, aquilo, o subconsciente acata como algo a ser executado. Lembra do jardim, o jardim mental? Aquilo que você planta lá vai dar fruto, vai frutificar. Então, a repetição e a imaginação criam programas novos no subconsciente que passa a executar. Porém, se lá no subconsciente tem uma programação contrária àquilo que você está repetindo, eu sou feliz, mereço, digo, lá no subconsciente está programado, não, você nasceu para sofrer, nasceu para padecer, a vida é dura, a vida é difícil. Então, as repetições e as imaginações podem não surtir o efeito necessário, definitivo, por quê? Tem uma contraordem no subconsciente. E nessa disputa consciente-subconsciente, o subconsciente sempre vai vencer. Então, é preciso fazer um trabalho mais aprofundado. Eu quero que você fale então da compreensão, dessa mudança daquilo que já está no subconsciente, já que eu falei daqui do que pode mudar, como se pode programar o subconsciente e como reprogramar o que já está lá então. Como é que se faz? Bom, a reprogramação, ela ocorre normalmente a nível mais clínico, né? Até por isso nós temos aqui a nossa linda obra para psicologia clínica e hipnoterapia, né? Sistêmica, porque ela então vai envolver um trabalho mais abrangente, muito mais profundo. A técnica de reprogramação mental, ela envolve analisar todo o contexto da vida, da sua vida, da vida da pessoa que tem uma dificuldade específica, para fazer o subconsciente sair do episódio do trauma, ir além do episódio do trauma e reconhecer com emoção
para que o subconsciente possa se reprogramar mediante a verdade inteira que consideramos, ou o fato em si olhado pelo ponto de vista daquilo que se concretizou a nível de proteção, porque ela houve, só não está contabilizada pelo subconsciente com a mesma intensidade, né? Então, por isso que se a gente tem, desde lá de muito pequena, eu comecei a estudar e lá meu professor várias vezes me chamou de burra, ou nem o professor, né? Porque isso era muito lá atrás, né? Mas em casa o pai ou um colega, e se instalou lá uma crença, uma programação de que eu não aprendo, de que eu não dou conta. Então, por mais que eu repita que eu posso, que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu dou conta, aquela programação com emoção em que eu me emocionei lá atrás, me senti incapaz, me senti sem condições, ela tende a ter mais força. Então, por isso, a reprogramação, e aí é onde a gente vai usar que técnicas, Wilson, para reprogramar? Então, é preciso trabalhar na instância onde está o problema. Isso está lá no subconsciente. Então, para chegar no subconsciente, utilizamos hipnose clínica, no IPAX, a hipnose. Que é o que a hipnose? A hipnose não resolve nada, mas é uma técnica, clinicamente, né, falando. Clinicamente, a hipnose não resolve nada, mas é a ferramenta que nos possibilita levar a pessoa à regressão de memória, que é onde está estabelecido o programa negativo, de burrice, de que não dá conta e tudo mais. Então, faça esta regressão de memória, e nesta regressão de memória, que então, se acessa as informações do subconsciente, que é o campo de atuação, então, do parapsicólogo, é aqui que entra o terapeuta e sai o hipnotista. O hipnotista já fez o seu papel, né? E agora é a mesma pessoa, tá? Sim, explica isso aí. Então, eu sou primeiro hipnotista, levo a pessoa à hipnose e a regressão de memória. Ok, cheguei no ponto, cheguei no campo de atuação, subconsciente. Aqui está o problema, aqui está a solução. Então agora eu entro como terapeuta. Agora eu ajudo a pessoa a perceber a verdade toda que você fez referência. Qual é a verdade? De fato, você é burro, não aprendeu nada, não sabe de nada. Quantas coisas você já aprendeu na vida? Né? Leva a pessoa a perceber que a intenção de quando foi dito que você era burro ou algo assim, a intenção era, no fundo, dizer, deixa de ser assim, você é mais capaz do que isso. No fundo é isso que o pai ou a mãe ou alguém queria dizer, né? Não que você é burra literalmente, mas que você pode mais. É uma expressão que pega muito mal para a criança, assim, mas a intenção é dizer, vai mais, deixa de ser burro, né? Porque no fundo todos sabemos, os pais também sabem que há uma inteligência por trás. Então resgatar essa natureza da inteligência normal que a criança tem, sim, né? Porque ao longo da vida ela aprendeu muita coisa, ela sabe fazer muita coisa, então como é que ela é burra? Não é. Mas ela precisa fazer essa compreensão por ela mesma, né? À medida que ela vai refazer esse processo em estado de hipnose, regressão de memória, ela refaz o processo de perceber o todo, a verdade que você fez referência, que é isso que liberta, né? Essas são as técnicas: hipnose, regressão de memória. Na regressão estamos lá no campo de atuação subconsciente, onde tudo está, o problema e a solução. Reprograma-se aqui, então, nesse campo subconsciente. Legal, Wilson, né? Então, esse é um exemplo, né? Um pequeno exemplo do que a gente pode aí trabalhar a nível subconsciente mais profundo, e que aquilo que realmente é muito forte, é muito limitante na nossa vida, tende a ter uma programação subconsciente aí correspondente forte, e é essa técnica que vai ajudar a gente a se libertar. Mas eu penso, Wilson, que no próximo episódio a gente pode ajudar aí as pessoas que nos acompanham a usar, dar algumas informações, a usar como usar melhor a repetição, a imaginação, trabalhar essas práticas no seu dia a dia, já para ir resolvendo algumas questões que não são tão profundas na vida dela, né? O que você acha? Porque é a psicologia na prática. Isso. Essa é a intenção, né? Você pode estudar, estar se beneficiando
dessas técnicas primeiras, mais superficiais, que dependem da própria pessoa que está aqui nos assistindo e que não depende do terapeuta. Esse é o primeiro passo, que cabe a você, então, que está nos ouvindo, pôr em prática essas técnicas. Então, quer saber um pouquinho mais sobre isso, colocar em prática, né? Inscreva-se aí no nosso canal, ative as notificações, assim você será avisado do próximo episódio. Deixe seu comentário, compartilhe e curta. Até nosso próximo episódio. Até lá.